gostaria de agradecer a Ana Rita Fonteles para esse convite para participar desse evento. Infelizmente, não podia participar por circunstâncias. Eu estou gravando desde Nova York com uma perna quebrada, uma cadeira de rodas. As minhas 3 obras principais, além do Carnaval, Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX, apesar de vocês, Oposição à Ditadura Militar Brasileira nos Estados Unidos e Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária, de Herbert Daniel, representa 25 anos de militância política nos Estados Unidos sobre o Brasil, especialmente durante o período da ditadura militar e a transição para o regime democrático. Como um acadêmico que trabalha nos Estados Unidos, que tem o privilégio de enfocar meu ensino na Brown University, na interpretação da história brasileira para um público norte-americano de estudantes e intelectuais, ao longo dos anos, tive o desafio de tentar entender os legados do passado que influenciaram o Brasil contemporâneo. Além disso, minha vida profissional como historiador tem sido misturado com a história do ativismo sobre o Brasil desde muito jovem. Primeiro nos Estados Unidos, a partir de 73, protestando contra o apoio dos Estados Unidos à ditadura militar brasileira, que torturava os seus cidadãos, e isso é uma manifestação em frente da Embaixada Brasileira em Washington. Eu estou ali, um jovem hippie, e depois morando no Brasil, entre 76 e 81, onde participei da oposição clandestina ao regime militar, enquanto eu fundava e liderava a esquerda do movimento LGBT, que é uma imagem de nossa participação no 1º de maio de 80, durante a greve geral, com um contingente de 50 gays e lésbicas, reivindicando a inclusão das lutas do movimento LGBT nas lutas contra a ditadura. Ao longo dos anos, o meu compromisso com a democracia e justiça social no Brasil me levou a participar de muitas atividades políticas relacionadas ao Brasil. A última foi a fundação, em dezembro de 18, em Columbia University Law School, em Nova York, da US Network for Democracy in Brazil, a rede nos Estados Unidos pela democracia no Brasil. Uma rede nacional, atualmente com 35 organizações afiliadas, 14 grupos de trabalho e contatos em 235 universidades em 45 estados nos Estados Unidos. Então, as minhas considerações hoje são intimamente ligadas ao meu passado, minha vida acadêmica e a minha atuação política em várias frentes ao longo dos anos. Pensando nessa palestra, eu estava revisando cerca de 100 palestras que eu dei sobre o Brasil nos Estados Unidos e no Brasil nos últimos 25 anos. Fiquei impressionado como eu vacilava entre o otimismo e o pessimismo em relação ao país, o seu passado, presente e futuro. Embora a conversa de hoje possa parecer pessimista, sou otimista quanto à personalidade e vou apresentar comentários moderadamente positivos sobre o futuro no final da minha apresentação. O que é que nós estamos vivendo no Brasil de hoje? O país é uma democracia porque as eleições presidenciais foram realizadas e a pessoa que recebeu mais votos assumiu o cargo? O Brasil está se transformando em um regime semifascista ou autoritário por causa do governo atual? Estamos de novo à beira de um poder militar ou estamos vivendo uma articulação autoritária dentro de um jogo democrático? Não há dúvidas de que há uma onda autoritária da extrema-direita varrendo o globo, desde a Rússia, as Filipinas e Israel, até a Hungria e Polônia, os Estados Unidos e o Brasil. Governos ultraconservadores chegaram ao poder. Há variações em seu programa, em suas políticas, mas a maioria é extremamente nacionalista, com uma agenda moral conservadora que reage aos avanços dos movimentos sociais dos últimos 50 anos, seja o feminismo, o movimento LGBT ou o desenvolvimento social, racial e a inclusão social. Esses governos baseiam
seus discursos, em parte na nostalgia de um passado idealizado, e promovem medidas autoritárias para garantir seu Estado de Direito. No Brasil, nega a ditadura militar. Todos chegam ao poder através de processos democráticos, formais nas urnas, ganhando maiorias através do apoio popular e a manipulação eleitoral, especialmente o fake news. Muitos discursivamente são contra o processo da globalização, de capitalismo, mas estão pessoalmente, intimamente ligados aos benefícios de capitalismo descontrolados, sendo Putin, Trump e Bolsonaro 3 exemplos principais. Eles mobilizaram suas bases em campanhas contra a corrupção e, no entanto, estão profundamente envolvidos na corrupção. Eles criticam a imprensa, mas confiam no controle ou influência da mídia de direita para legitimar o seu poder. Infelizmente, o Brasil está na vanguarda desse processo para a América Latina e talvez represente a vanguarda em uma mudança para a direita autoritária, como em 64, quando o golpe do Brasil foi seguido pela Argentina em 66, Uruguai e Chile em 73 e Argentina novamente em 76. Ninguém que viu a ditadura brasileira ou lutou para consolidar a democracia nos anos 80, 90 ou no século XX, jamais poderia ter imaginado que, em 2020, estaríamos discutindo a possibilidade de que os militares voltaram ao poder, não através de um golpe de Estado, mas através de uma crescente influência em um governo democraticamente eleito. Ao longo dos últimos séculos, diferentes grupos sociais articularam persistentemente demandas democráticas pela participação política ampla e pelas políticas sociais igualitárias, destinando a superar legados do longo prazo de escravidão, colonialismo, arranjos neocoloniais, interferência imperialista e estruturas sociais e econômicas hierárquicas e rígidas. Diversas forças políticas e sociais lutaram consistentemente por mudanças importantes para resolver problemas relacionados à distribuição desigual das terras, serviços públicos e sociais inadequados, pobreza duradoura, formas generalizadas de violência cotidiana e mecanismos contínuos de exclusão social. Em vez de simplesmente desacreditar essa leitura otimista do passado do Brasil ou de pintar uma visão excessivamente pessimista do presente e do futuro do país, uma outra maneira de entender a história recente do Brasil será de examinar as tensões entre continuidade política, econômica e social e processos políticos, sociais que enfrentaram a realidade econômica e padrões sociais de exclusão. Eu acho que até 2013 nós achávamos que, no último século, diversos tipos de movimentos políticos e sociais, com todas as suas contradições, inconsistências e falhas, expandiram consistentemente o terreno que permitiu o Brasil se tornar uma democracia social vibrante, ainda que fraca. Insisto que é impossível entender a situação política atual no Brasil e o contexto em que a social-democracia foi fortalecida nos últimos 3 décadas sem examinar como o passado do Brasil ainda pesa sobre seu presente. Infelizmente, acredito que os obstáculos estruturais e legados da cultura política enraizada no passado do país permanecem profundamente enraizados na política cotidiana do Estado e da sociedade brasileira. Sem tentar oferecer uma análise global sobre a história do Brasil, vou apresentar apenas 5 elementos que acho são importantes para compreender a realidade atual. Primeiro, a tradição duradoura de uma executiva forte com amplos poderes discricionários. 2, a importância do carisma dos líderes na construção de vínculos estreitos entre Estado e poder e o povo. 3, a dinâmica política generalizada de conciliação que tenta encontrar acordos políticos, evitando conflitos. 4, a persistência, dependência do Estado como um meio de garantir sistemas de clientelismo que reforcem as ligações e redes sociais pessoais e sustentem o poder político estabelecido e a influência dos militares sobre a política nos séculos XIX e XX.
Eu acho que há um sexto elemento sobre o papel do judiciário na manutenção da hierarquias sociopolíticos e econômicos no Brasil, mas como essa sala está cheia de pessoas, ou essa conferência e o público que vai assistir está cheia de pessoas que sabem muito mais sobre esses assuntos, eu não vou oferecer minhas opiniões sobre esse assunto. Antes de apresentar uma análise dos processos em que as tradições democráticas têm estado à frente das lutas sociais, econômicas e políticas, elaborei esses 5 elementos que mudaram e, às vezes, atrasaram o fortalecimento da democracia brasileira e a busca da justiça social. Depois, examinarei como esses elementos se entrelacem às mobilizações em favor da inclusão política e social. Terminarei discutindo brevemente os processos contraditórios da democratização no final da ditadura militar e a natureza do regime democrático consolidado que se seguiu. E peço desculpas se vocês acham que minha compreensão da história brasileira é pedante e óbvio para aqueles que foram ensinando ou estudando a história do Brasil. Bom, elemento 1. A tradição duradoura de um executivo forte com amplos poderes discricionários. A independência de Portugal em 22 foi associado ao estabelecimento de uma monarquia constitucional. No entanto, o poder moderador inserido na Constituição de 1823 por Dom Pedro 24, Constituinte de 23 ou Constituição de 24, por Dom Pedro I, concedia o poder arbitrário e final a uma monarca para derrubar decisões de corpos eleitos e utilizar numerosos poderes discricionários para dirigir ou influenciar a maioria dos assuntos políticos. Entre muitos poderes, a Constituição concedeu à monarquia a autoridade final sobre os outros 3 ramos do governo, com a capacidade de dissolver o Congresso, constituir novas administrações e nomear senadores para a vida. O imperador podia dispensar favores, distribuir recompensas e conceder benefícios aos leais à coroa, enquanto marginalizava os que não eram. A consolidação do Estado mais concentralizado com a ascensão de Pedro II ao trono em 1840 e as suas inclinações pessoais para participar nas minúcias da política durante o seu reinado de quase 50 anos, consolidaram a noção de que o chefe do Estado tinha a obrigação de intervir ativamente nos assuntos políticos com mão pesada, se fosse necessário. A tradição de poder moderador, embora não faça parte da Constituição Republicana de 91, estabeleceu uma precedente para permitir que o executivo tenha amplos poderes. Isso foi especialmente o caso depois de 30, e especialmente durante o Estado Novo e a ditadura militar, mas se manteve ao longo dos anos da democracia. Elemento 2. A importância do carisma dos líderes da nação na construção de vínculos estreitos com o povo. A personalidade impetuosa do Dom Pedro I impediu-o de se tornar um monarca consistentemente carismático. Durante os 5 décadas do poder de seu filho, Pedro II, consolidou uma conexão íntima entre sua pessoa e o povo. E ele se tornou uma figura patriarcal e muito público, cujo envolvimento direto no desenvolvimento do Brasil o manteve extremamente visível e presente na imaginação popular. Em parte, a falta de um herdeiro do sexo masculino para continuar essa tradição patriarcal e sua saúde e energia em declínio serviam como argumentos republicanos, entre outros, para o fim da monarquia. Os políticos do século XX, especialmente Getúlio Vargas e Luiz Inácio Lula da Silva, capitalizaram essa tradição que cultivaram com sucesso em benefício político. Sua capacidade de construir conexões estreitas com as grandes massas explica parcialmente sua popularidade duradoura. Elemento 3. A dinâmica política generalizada de conciliação, isto é,
tentativas de encontrar compromissos e acordos políticos e evitar conflitos e manter o status quo. O executivo forte pode impor uma vontade imperial ou presidencial, enquanto o carisma pode ajudar uma política a atrair inimigos e manter aliados. Mas o compromisso político e a cooperação são integrantes fundamentais para garantir o consenso relativo e a estabilidade política contínua. Nesse sentido, as culturas duais da conciliação e da maleabilidade ideológica foram ingredientes chaves para um acordo duradouro que garantiu a longevidade da escravidão ao longo do século XIX e a estabilidade política em 4 das 5 décadas do longo reinado de Dom Pedro II. Liberais e conservadores lutaram pelo controle do Estado, que permitia o acesso ao poder e aos recursos para manter o clientelismo e as relações clientelistas. No entanto, o governo da Unidade Nacional durante a década dos 1850, bem como numerosos acordos nacionais para a abolição gradual e controlada da escravidão, predominaram sobre o conflito e a contestação. A noção de que o melhor conservador é um liberal no poder falava da flexibilidade ideológica dos políticos imperiais que privilegiaram a manutenção de um status quo econômico e político sobre desacordos programáticos. Encontrar compromisso e acomodação entre os setores das elites dominantes para garantir a escravidão no século XIX e um sistema restritivo de governança no início do século XX garantiram a continuidade econômica na transição do Império para a República com conflitos limitados e pouco derramamento de sangue. A conciliação também foi o modus operandi predominante para o governo de Vargas, de 30 a 45, durante o período de democratização do final do século da Segunda Guerra Mundial até o golpe militar de 64, e durante o processo de democratização no final dos décadas 70 e 80. A fraqueza dos partidos políticos e a correspondente flexibilidade ideológica dos políticos continua sendo um fenômeno notável. Elemento 4. Persistente confiança no Estado para garantir sistemas de clientelismo que reforcem ligações e redes sociais pessoais e sustentem o poder político. A comunicação política que procura alcançar acordos, se não consenso, e favorece acordos pragmáticos sobre considerações ideológicas, facilita o sistema profundamente arraigado do clientelismo que persistiu durante o período colonial, imperial e republicano. Baseia-se na fidelidade política, com a mobilização, se for necessário, para sustentar o poder político e reforçar a natureza pragmática e não ideológica dos partidos políticos. O Estado, como canal desse sistema indireto de distribuição e redistribuição de recursos, poder e influência, também se tornou locus da corrupção, já que a administração tradicional oferece infinitas oportunidades de conceder empregos, resolver problemas burocráticos e extrair recursos estatais para a corrupção e ganho pessoal. E elemento 5, a crescente influência das Forças Armadas brasileiras, desde o final do século XIX até o final do século XX. Muitos historiadores apontam para a Guerra de Paraguai, de 1864 a 70, como a origem de uma crescente confiança por parte dos militares em intervir nos assuntos políticos que culminaram na derrubada do Império em 89 e estabeleceram um padrão para que as Forças Armadas participaram ativamente na política em momentos cruciais ao longo do século XX. No entanto, eu diria que o Duque de Caxias, pai patrono do Exército Brasileiro, que reprimiu numerosas rebeliões regionais nas décadas de 40 e 50, abriu o precedente para a intervenção militar na política. A sua ação forte contra as forças rebeldes ajudou a consolidar e unificar a nação, mas também estabeleceu uma tradição na qual as Forças Armadas se tornaram um aparato repressivo eficaz para reprimir
a insurgência interna. Depois de 89, setores militares cresceram cada vez mais confiantes sobre seu papel como defensores da ordem, e as Forças Armadas participaram de numerosas tentativas de influenciar a política e derrubar governos. Bom, em vez de integrar esses 5 elementos em uma análise abrangente da história do Brasil durante o século XX, hoje quis usá-los como pano de fundo para entender a dinâmica da transição para a democracia que começou há 40 anos e pensar um pouco sobre a noção da justiça da transição nos últimos 2 décadas. Uma das principais razões para o golpe de 64 foi a crescente força dos movimentos sociais durante o governo Goulart, que chegou até mesmo à base do Exército e da Marinha, e muitos alarmados oficiais da alta patente das Forças Armadas. As fraquezas políticas do Goulart no Congresso e a sua incapacidade de impor um forte poder executivo, a decisão do governo dos Estados Unidos de retirar seu apoio e uma ampla coalição de empresários brasileiros, parte da Igreja Católica, setores das classes médias e a Embaixada Americana ofereceram apoio para os militares que os militares precisavam para realizar o golpe de 31 de março e 1º de abril de 64. Quando os militares chegaram ao poder, todas as alas das Forças Armadas, desde os chamados moderados até a suposta linha dura, estavam particularmente preocupados com a sua legitimidade doméstica e internacional do novo regime. Assim, apesar de todas as medidas autoritárias que impulsaram desde o ato institucional em abril de 64 até a tortura sistemática da oposição entre 68 e 77, esses atos arbitrários foram equilibrados contra repetidas tentativas de apresentar uma aparência de democracia interna e legalidade no país dentro do contexto de um regime totalmente inconstitucional e antidemocrático, em que as Forças Armadas detinham quase o monopólio do poder. Os esforços para manter o Congresso aberto, a menos que se tornasse intransigente demais, ou para reter partidos políticos, ou para realizar eleições periódicas, foram parte de uma tentativa de construir e reter uma base de apoio dentro da população e manter uma imagem internacional como uma democracia verdadeira. O modus operandi básico do regime era simplesmente mudar as regras do jogo toda vez que viam a possibilidade de perder o controle sobre a situação política. As tradições de um executivo forte deram-lhes legitimidade para promulgar os atos institucionais. As tradições de conciliação, patrocínio e clientelismo permitiram-lhes neutralizar ou conquistar setores da oposição. Embora os presidentes generais nunca tinham realmente desenvolvido uma relação carismática com a população, sua máquina de propaganda... É um debate sobre Figueiredo, mas eu acho que ele também não realmente conseguiu esse carisma com a população. Mas eu acho que a máquina de propaganda, especialmente durante os anos Médici, foi uma ferramenta bem-sucedida na criação de uma ligação positiva entre grandes sectores da população e o regime. Dito isso, é importante ressaltar que o apoio ao regime militar permaneceu relativamente fraco, especialmente a partir da crise do petróleo de 74 e a distensão controlada proposta pelo Golbery e Geisel, que foi minada pelas vitórias eleitorais do MDB em 74 e ainda mais pela onda de greves de 78 a 80, que desafiou as políticas econômicas e sindicais do regime. No entanto, uma forma de conciliação política era essencial para o regime manter tantas aparições da democracia como meio de sustentar sua legitimidade enquanto, de fato, os militares governaram. Um dos melhores exemplos foi a capacidade do regime de obter apoio suficiente em um Congresso relativamente controlado para aprovar a Lei da Anistia em 79, que permitiu que a maioria dos presos políticos deixassem a cadeira e a maioria dos exilados voltassem ao Brasil, mas também
como sabemos, protegeu os agentes do Estado que cometeram graves violações de direitos humanos. Como a maioria das mudanças significativas no regime, a lei foi uma combinação de uma decisão de cima para baixo dos generais no poder, que foi pressionada pela amplamente bem-sucedida campanha pela anistia entre 75 e 78, que unificou a esquerda radical e moderada, mas terminou em uma lei que perdoava os torturadores. Um dos fatos mais frustrantes para muitos ativistas dos direitos humanos é que ainda vivemos hoje com o acordo entre os agentes do regime militar no Congresso do Partido da Arena e os moderados oposicionistas que apoiaram a lei de anistia com argumentos pragmáticos sobre correlações de forças. Por que, então, o Brasil levou 30 anos para estabelecer uma comissão de verdade para examinar os crimes da ditadura? Inevitavelmente, as pessoas comparam o processo brasileiro ao processo da Argentina e do Chile, onde as comissões surgiram imediatamente após o fim dos regimes militares. Eu diria que a conciliação, que é uma marca da política brasileira, é a razão principal para esse atraso de 30 anos. Na Argentina, logo após o fim do regime militar em 83, Raul Alfonsín, o presidente, ordenou a formação da Comissão Nacional sobre os Desaparecidos de Pessoas, e um ano depois, o relatório nunca mais foi divulgado, afirmando que havia até 30 mil desaparecidos. Por que o processo oficial do governo aconteceu tão rapidamente na Argentina? São muitas as razões, mas entre eles estavam a própria natureza de como e por que os militares tomaram o poder e partiram tão rapidamente. No início dos anos 70, havia movimentos maciços de esquerda e radicais que davam aos militares uma justificativa para o poder, a fim de eliminar rapidamente e eficientemente a esquerda radical. Ao contrário do regime brasileiro, que permaneceu no poder por 2 décadas, os militares argentinos controlaram o Estado por um tempo relativamente curto e depois que a Guerra das Malvinas rapidamente deixou o poder. Centenas de militares foram diretamente afetados pela repressão do regime e esse fato ofereceu uma base de apoio ao movimento de direitos humanos. Além disso, partidos políticos fortes e estabelecidos, como o Partido Radical de Alfonsín e os peronistas, conseguiram assumir e garantir a estabilidade política durante a transição. Embora Alfonsín tenha tentado acabar com o julgamento das Forças Armadas em meados das décadas 80, o movimento pelos direitos humanos permaneceu forte o suficiente para forçar os julgamentos de líderes militares e aqueles que estavam envolvidos em tortura e repressão. No Chile, uma comissão oficial nomeada presidencialmente publicou o relatório Rettig em 91, logo depois que Pinochet perdeu o plebiscito. A comissão informou que 2.300 desaparecidos foram desaparecidos e 32 mil pessoas foram torturadas. 14 anos depois, o relatório da Comissão Nacional de Prisão Política e Tortura, conhecido como Relatório Waller, documentou 38 mil presos, a maioria dos quais foram torturados. Como o Brasil, o Chile teve um longo período de governo ditatorial, com crescente oposição na década de 80 e o país internacionalmente isolado. Diferentemente do Brasil, porém, houve uma rápida mudança para a democracia com o plebiscito de 89. Como o Brasil, havia uma forte noção da concertação e de acordo político. No Brasil, a transição para a democracia realmente durou 12 anos, enquanto na Argentina durou 1 ano e 2 em Chile. Se consideramos que foram necessários mais 4 anos entre a eleição indireta de Tancredo Neves e a Constituição de 88, pode-se argumentar que a transição para a democracia durou 15 anos no Brasil. A conciliação política entre setores dos militares e da oposição foram marcas da derrota do regime nas eleições presidenciais de 84, quando os setores da Arena abandonaram o exército para se juntar à oposição.
O PMDB, que havia se tornado o principal partido político da oposição, havia se fortalecido nesse processo e a esquerda, em geral, passou a década seguinte liderando movimentos sociais e organizando o PT como principal partido do centro-esquerda. Com exceção de uma minoria de esquerda que continua a luta pela justiça de transição, a maioria da esquerda decidiu virar a página e seguir em frente, concentrando-se na construção do PMDB, PDT ou PT, em vez de insistir na justiça de transição. Em outras palavras, o regime militar era forte o suficiente, apesar de oposição significativa, para controlar o processo de liberalização de uma forma que o protegesse do processo. A oposição de esquerda precisou de mais de uma década para consolidar novos partidos políticos com força potencial suficiente para reexaminar o passado e forçar algum tipo de prestação de contas. Nesse meio tempo, o PT, principal partido político da esquerda, tornou-se parte integrante da cultura política brasileira, reforçando uma executiva forte no governo de Lula e Dilma e se adaptando à conciliação política, clientelismo, patrocínio e corrupção. Tudo isso foi construído em grande parte com o relacionamento carismático de Lula com o povo. Os militares, embora enfraquecidos, já ainda tinham força suficiente para proteger seus interesses cooperativos, pelo menos contra processos por crimes cometidos durante a ditadura. Ao longo desse período, ativistas de direitos humanos pressionaram o Estado para enfrentar os crimes do regime militar, com resultados lentos e firmes, mas muito parciais. Diferentemente do Chile e do Brasil, o relatório Brasil Nunca Mais, de 85, não era um documento oficial. No obstante, ativistas de direitos humanos lutaram pelo estabelecimento da Comissão Parlamentar dos Desaparecidos, a Lei de Reparação, que formou a Comissão de Anistia, a articulação da ideia de uma Comissão de Verdade e seu estabelecimento final no ano de 2012. Em outras palavras, a justiça de transição tem sido aplicado, mas apenas lenta e parcialmente, e por um período muito mais longo do que em outros regimes militares anteriores. Para finalizar, os 5 legados da história brasileira que mencionei no início da minha apresentação estão claramente presentes hoje. O atual governo aproveita um forte executivo para levar adiante a política neoliberal do Paulo Guedes, na tentativa de desmantelar o Estado e fortalecer o papel dos militares, e que se reflete na escolha de uma vice-presidente e nomeações para o seu gabinete. Embora acabar com a corrupção fosse o principal slogan da sua campanha, ele claramente não avançou com o fim da corrupção de sua própria família, partido ou aliados políticos. É realmente chocante que, depois de todas as revelações do Intercept sobre Moro durante o processo do Lava Jato, ele continuou durante quase um ano como ministro da Justiça. A maioria parte do atual Congresso está ainda mais do que nunca engajada na política de conciliação com o Centrão para garantir o controle do sistema político e o projeto neoliberal. O clientelismo e o papel do Estado em atender os interesses dos grupos específicos da elite, como o agronegócio e a indústria de armamentos, continua, mesmo quando o atual governo está tentando desmantelar a educação, as preocupações ambientais, a separação entre Estado e Igreja e a democracia básica. Embora eu não considere as eleições de 18 uma derrota histórica e irreversível para as forças progressistas no Brasil, embora possa estar errado, a tarefa de reagrupar e resistir não seria fácil. Durante a transição para a democracia, no final dos anos 70, quando os movimentos de negros, feministas e gays e lésbicas emergiram em meio ao processo democrático, houve um acalorado debate entre as forças de oposição sobre o papel das demandas democráticas desses movimentos que hoje podemos chamar de política de identidade. Na época, muitos forças da esquerda argumentaram que o feminismo, o antirracismo e a defesa do povo indígenas e a luta pelos direitos LGBT supostamente dividiram a oposição e eram questões secundárias a serem discutidas e resolvidas em algum momento no futuro, quando a democracia foi alcançada e o governo progressista estava no poder.
A batalha principal teve que ser contra o regime militar. Outras questões dividiram a oposição. Na época, desculpa, queria colocar essa slide. Na época, eu era aluno da USP, quando esse debate ganhou destaque em uma discussão noturna sobre o movimento homossexual, como o chamávamos na época. O argumento estava errado na época. Infelizmente, hoje, alguns forças progressistas importantes estão revivendo esse raciocínio. O Partido dos Trabalhadores, estou mais ou menos fazendo uma caricatura, mas alguns dizem que o Partido dos Trabalhadores perdeu sua base de apoio entre as cristãos evangélicos, argumentam alguns. Feminismo, movimento negro, direitos LGBTQ+, podem afastar uma importante base social de que a esquerda precisa para voltar ao poder. Esses são argumentos que são colocados no debate sobre o que fazer nesse momento. A esse respeito, é um tanto surpreendente quanto setores da esquerda não aprenderam do passado. Se é verdade que a direita conquistou muitos cristãos evangélicos com uma agenda conservadora sobre questões sociais e morais, mas isso significa que devemos capitular o seu programa reacionário? Na década dos 70, argumentei que a polarização entre a suposta luta maior e as outras lutas criava uma falsa dicotomia. Hoje argumentaria que a luta pelos direitos democráticos e humanos estão na vanguarda da resistência ao lado da oposição às políticas neoliberais do desmantelamento do estado de bem-estar. Pensar que essas questões não estão no centro da luta contra a extrema-direita é não entender os objetivos estratégicos dessas forças que têm reunido o conservadorismo social e econômico em uma única ofensiva. Retornar aos debates ocorridos no final dos anos 70 e nos anos 80 significa que nós não entendemos a expansão da democracia ocorrida nos últimos 30 anos. Apesar do pesadelo que o Brasil vive e da possibilidade de durar 2, 6 ou 10 anos, continuo otimista com essa conjuntura negativa. Embora que eu possa estar errado, não acho que os movimentos sociais, e os valores que cercam o projeto social-democrata de esquerda tenham sido destruídos pela extrema-direita, embora eles estejam tentando fazê-lo. As mobilizações retomaram e as forças progressistas vão se recuperar, reivindicando a possibilidade de chegar ao poder. Precisamos ser pacientes. Quando Herbert Daniel, protagonista do meu último livro, um ex-estudante de medicina e guerrilheiro, soube que tinha AIDS, quando não havia cura para a doença, ele propôs um slogan que, ao princípio, parecia um pouco bizarro. Era simples. A cura para a AIDS é a solidariedade. Era uma noção de que o apoio e solidariedade eram os melhores instrumentos de combate à doença. Embora que eu não quero fazer uma analogia direta entre AIDS e o governo atual, um dos melhores veículos que temos no momento é a solidariedade mútua, para oferecer apoio um ao outro para resistir, para evitar a desilusão e ficar unidos nesses tempos difíceis. Muito obrigado.